Graça, paz da parte do Senhor Jesus a todos que nos assistem nessa manhã de domingo, dia 2 de agosto. Um domingo muito especial para a Igreja Evangélica Congregacional de Vicente de Carvalho. E especial por quê? Porque ao mesmo tempo que estamos chegando até você em casa, aí onde você se encontra, ou no trabalho, ou em alguma atividade, parte da igreja se encontra também no templo, regressando às atividades presenciais, depois de aproximadamente 5 meses de distanciamento, de ausência do templo. Aqui estamos nós, parte no templo e parte com os cultos em casa, porque é assim que se recomenda, né? O pessoal do grupo de risco, pessoas de idade, devem ainda permanecer por algum tempo ainda nessa reclusão, nesse distanciamento, mas aos pouquinhos esperamos que tudo isso seja vencido e estamos alegres de poder voltar, de poder cultuar no templo, de poder oferecer um culto presencial, mas também um culto em casa. E com a graça de Deus, nas próximas semanas, ou o mais rápido que for possível, esperamos que a nossa transmissão seja simultânea, que ela seja o culto que está sendo realizado no templo também chegar no mesmo instante na sua casa. Então, para isso nós estamos nos equipando, para isso nós estamos nos preparando para termos condições técnicas de fazer isso. Então, seja muito bem-vindo a esse culto, que você permaneça conosco durante o tempo em que nós estamos aqui cantando, lendo a palavra, ouvindo a meditação da palavra e também junto com o grupo de louvor, com todos aqueles que estarão participando deste culto. Que a graça de Deus esteja com você, com a sua família e com todos os seus, e que tenhamos momentos de adoração e de louvor ao nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos e um bom culto para todos nós. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse momento. E Deus, eu quero nesse momento de tanta incerteza, Senhor, que nós possamos, Senhor, ter o coração fortalecido por Ti. Deus, Tu, nesse momento, Tu visita cada família, cada pessoa, principalmente as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão precisando de uma cura, Senhor, uma cura não só da alma, mas uma cura espiritual. Deus, que Tu venha falar em cada coração, Senhor. Eu não sei o que cada coração está precisando, mas Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Tu visita nesse momento com as pessoas também que estão precisando de um apoio financeiro. Mostra, Senhor, uma saída. Mostra também, Senhor, as pessoas que estão com medo de tanta notícia ruim. A Tua palavra fala, ser forte, corajoso, Senhor. Coloca na mente dessas pessoas uma palavra de fortaleza, que essas pessoas possam, principalmente os que Te conhecem, lembrar da Tua palavra, Senhor, da Tua palavra que diz que no mundo teria aflições, mas tem de bom ânimo que o Senhor venceu o mundo. Abençoa a Igreja de Vicente de Carvalho, cada membro que está vendo nesse momento, principalmente as nossas irmãs que têm mais idade. E também nós queremos, Senhor, as pessoas que não puderam estar aqui por algum motivo, que o Senhor esteja fortalecendo, as guardando, as orientando, sabendo que há um Deus no céu e dono da terra, que cuida da nossa alma, do nosso corpo e do nosso espírito. Muito obrigado, Senhor. Eu Te peço tudo em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos que estão assistindo ao culto desta manhã do dia 2 de agosto de 2020. É um prazer estar aqui com você
né? Nós já retornamos com os nossos cultos presenciais, mas também não poderíamos deixar, né, que você que ainda está em casa, que ainda não pode estar aqui conosco, que você não deixe de participar do culto. Então, por isso também estamos aqui com você. E nesse momento eu peço que você abra sua Bíblia no Salmos 145, do versículo 17 ao 21. Salmos 145, do versículo 17 ao 21, que diz assim: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para sempre. Né? Nós devemos sempre glorificar o Senhor, mesmo em meio às lutas que temos passado, né? Em todos os momentos da nossa vida e também através das nossas ações, não só com palavras, mas dos nossos gestos, da nossa vida, nós possamos sempre louvar o Senhor, glorificar o seu nome, que os demais, né, que as pessoas vejam em nós o quanto Deus tem sido misericordioso, o quanto Deus tem sido bondoso, apesar de nós sermos pecadores e não merecermos tanto amor assim. E bem junto a Deus, né, bem junto, caminhando com o Senhor na palavra, nós seremos felizes. E por isso eu convido você a, junto comigo, entoar o Salmos e Hinos 53, junto ao coração de Deus. Nesse lugar nós temos paz. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de paz. Não entra ali tristeza e dor, nem tentação falas. Jesus, em quem confio, é para mim os seus caminhos sempre aberto ao coração de Deus. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de luz que nasce boa e salutar dos braços de uma cruz. Jesus, Cordeiro Santo, guarda os remidos seus, felizes achegados ao coração de Deus. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de amor que toda culpa vem cobrir ao pobre pecador. Ó coração, atende, cessa os penares teus, com Cristo estando junto ao coração de Deus. Amém. Bom dia, irmãos. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração. Estaremos louvando ao Senhor com aquela canção que diz: abundante chuva. Então venha conosco, juntos, louvando, benzendo o Senhor. Amém?
frutificará. Abundantemente, abundantemente, é o som do nosso louvor, que sobre os céus como um barulho, e se condensa na nuvem de glória, de que dá sobre nós, se me ama, em abundante chuva, chuva, derrama sobre nós esta chuva, abre as comportas do céu, vai chover, abundante chuva, chuva, derrama sobre nós esta chuva, corrente de águas sobre o sedento, chuva de avivamento, chuva de avivamento. Esta chuva converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. No poder do Espírito, é o som do nosso louvor, que sobe aos céus como uma flor, e se condensa na nuvem de glória, de que dá sobre nós, se derrama em abundante chuva, chuva, derrama sobre nós esta chuva, abre as comportas do céu, Senhor, e vai chover, abundante chuva, chuva, derrama sobre nós esta chuva, corrente de águas sobre o sedento, chuva de avivamento. Vamos declarar, chuva de avivamento, derrama sobre nós. Chuva de avivamento, derrama, derrama, vem sobre nós. Chuva de avivamento, derrama, abundante chuva, chuva, derrama sobre nós esta chuva, porta do céu, vai chover, abundante chuva, chuva, derrama sobre nós esta chuva, corrente de águas sobre o sedento, chuva de avivamento, chuva de avivamento, chuva de avivamento. Amém. Vamos continuar louvando o Senhor, declarando a grandeza dele em nossas vidas, amém? Acima de qualquer dificuldade, acima de qualquer empecilho, de qualquer adversidade, é o Senhor sobre a tua vida, amém? Nós cremos nessa palavra, nós cremos nessa promessa de um Deus que entregou o seu Filho na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Quão grande? Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Cante conosco. Com esplendor, com esplendor de um rei, em majestade, em majestade de luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar.
começo e o fim, o começo e o fim. Eles se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e o Leão, Cordeiro e Leão. Senhor, Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento de louvor. Queremos te agradecer pela tua fidelidade, Senhor, pela tua grandeza em nossas vidas, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de reconhecer essa grandeza, Senhor, de agradecer o teu nome, de louvar o teu nome, Senhor. Deus, recebe esse louvor, ó Pai, nessa manhã, Senhor. Toma, Deus, nossas vidas como instrumentos do teu ministério, Senhor, da tua palavra, Senhor, que alcança, Senhor, os corações que estão agora, Senhor, ouvindo esse louvor, Senhor. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos que se encontram em casa nesta manhã de domingo, dia 2 de agosto, dia que a Igreja Congregacional de Vicente Carvalho retoma também seus cultos presenciais, mas ainda não cultos ao vivo. Por isso que você que está em casa, você que é do grupo de risco, você que ainda não se sente seguro para ir à igreja, você vai ficar com
comigo aqui nesta mensagem, nesta palavra, que eu deixo para você da manhã desse dia, orando para que todos nós, para que a igreja, para que eu e você possamos juntos meditar na palavra de Deus e também, nesse mesmo momento, a igreja reunida lá no templo, com a sua capacidade limitada, também está adorando o Senhor na presença de pelo menos um terço dos membros da igreja. Quero ler no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40, que diz o seguinte, esse texto: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com eles. Jesus está percorrendo o território da Galileia, as aldeias, os povoados, as cidades. Ele está visitando as comunidades, muda de residência, de lugar, vai morar em Cafarnaum, uma cidade que era no entroncamento de várias estradas, e isso facilita a divulgação também da mensagem, da palavra. E ele ajuda o povo prestando serviço de muitas maneiras. Ele expulsa espíritos maus, ele cura doentes, pessoas maltratadas, trata daqueles que, por causa das suas enfermidades, são pessoas banidas do meio social. E o mais admirável é a sua atuação. O rasgo mais original e provocativo de Jesus era esse hábito de estar assentado com pescadores, com gente do povo, gente considerada pelas elites como gente indesejável. Nunca se tinha visto em Israel alguém com essa fama de homem de Deus e ao mesmo tempo comendo e bebendo animadamente no meio dos chamados pecadores, que eram as pessoas do povo. E Marcos recolhe para nós, nesse texto, o relato da cura de um leproso, para destacar em seu texto a predileção de Jesus por aqueles que eram as pessoas excluídas da sociedade. Jesus atravessa uma região solitária e de repente, diz o texto, um leproso vem ao seu encontro. Ele não vem acompanhado de ninguém, ele vem sozinho, porque era uma pessoa que já vivia pelo seu estado, pela sua enfermidade, pela marca que estava sobre ele. Era uma pessoa que vivia na solidão. Ele leva, aquele homem leva na sua pele a marca da exclusão. As leis condenavam uma pessoa com essa enfermidade a viver assim isolada. Era chamado de uma pessoa em estado de impureza. E pelos relatos encontrados na Bíblia,
é patente que a lepra era uma doença de pele bastante comum nos dias de Jesus. E as condições dessa doença, dessa enfermidade, elas são discutidas nos capítulos 13 e 14 de Levítico, que mais se assemelha ao que a gente chamaria hoje assim de um manual de dermatologia. No entanto, contrariamente àquilo que se pensa, a lepra não era uma enfermidade assim com tão alto grau de contágio. A enfermidade que surgiu, é milenar, que surgiu na Índia, 4.000 anos atrás, se disseminou por vários países, mas o seu contágio se dá de uma maneira parecida com o Covid-19, por meio de secreções, gotículas de pessoas infectadas, falando pelo beijo de uma pessoa contaminada, enfim, não é? É uma enfermidade, e era uma enfermidade, que o contágio se dava mais ou menos da mesma forma que essa enfermidade que nós enfrentamos hoje. Mas na antiguidade, a lepra era uma doença maldita. A pessoa que tinha esse mal estava condenado ao isolamento de toda a sociedade. E cada época tratou essas pessoas de forma diferente. Em certas épocas, essas pessoas carregavam até um sino no pescoço para anunciar, para dizer para outras que ela estava passando, ela estava chegando, e que para todo mundo se afastar, para todo mundo ficar longe. E assim anunciava a sua chegada aos demais. Depois, na Idade Média, foi criados os leprosários, que perduraram até o século XX, até que se descobriu o antibiótico que produz a cura. No início do século XX, uma pessoa com essa enfermidade era chamada de morfético. Hoje se diz que é uma pessoa que tem hanseníase. E o tratamento hoje, ele está aí disponível, um tratamento gratuito, que uma pessoa toma as medicações que são oferecidas aí pelo Estado, pelo governo, e em 6 meses ela vai estar curada dessa enfermidade. Toda doença, irmãos, tem a sua gravidade. Tudo aquilo que nos acomete e não é tratado, pode progredir para uma enfermidade que pode levar à morte. Por isso que a gente precisa procurar os médicos, por isso que a gente precisa ir nas nossas consultas, e a gente estava vivendo um tempo que a gente deixou isso um pouco de lado. Parece que ninguém tem mais doença nenhuma. Parece que todo mundo ficou bom de repente, que não tem mais ninguém doente do coração, não tem mais ninguém doente da perna, não tem mais ninguém com varizes, não tem mais ninguém doente da cabeça, porque o coronavírus botou todo mundo em casa, todo mundo com medo de ir ao hospital. Parece que as enfermidades desapareceram. Mas é bom lembrar que as enfermidades continuam aí e continuam a matar. E a gente precisa dos cuidados médicos, precisa dos cuidados necessários para que a gente fique protegido, para que a gente saiba como é que nosso corpo está reagindo a isso, aquilo, enfim. A gente está aí, a gente está respirando o ar uns dos outros, e a gente não sabe o que pode vir sobre cada um de nós. Eu não esqueço o caso de uma enfermeira, há algum tempo atrás, que ela tinha pai e mãe, e ela ficou 2 meses aí sem ver o pai e a mãe, e a certo momento ela não aguentou e foi ver o pai e a mãe. Só que ela estava contaminada, e o resultado é que todos morreram. Ela morreu, mas os pais dela também morreram. Ou seja, ela levou a morte para dentro da sua casa. Os pais estavam isolados, cumprindo a quarentena, mas receberam a filha querida
Aí o resultado é que os pais contraíram essa enfermidade. Então isso é um alerta para nós sobre os cuidados que não podem cessar, os cuidados que nós precisamos ter. Então, essa enfermidade que está aí hoje é como se fosse uma lepra, uma enfermidade para a qual naquele tempo não tinha cura, e ainda nesse momento aqui essa enfermidade não tem cura, ainda não há uma vacina, ainda não há um antibiótico, uma droga que imunize a sociedade com garantias. A gente talvez tenha isso daqui a alguns meses, mas por enquanto ainda não temos. Mas o que esse texto nos mostra é que Jesus é aquela pessoa que nos ajuda a buscar aqueles aos quais são chamados de excluídos. Gente de grupos que a gente diz assim, essas pessoas não são do nosso grupo. E Jesus vai ao encontro delas, Jesus não se nega a ir ao encontro dessas pessoas. Então ele acolheu aquele leproso e ele curou o leproso. E Jesus revela então o rosto de Deus. É assim que Deus age. Aquele homem chegou perto de Jesus, era um excluído, devia viver afastado. Quem tocasse nele se tornava uma pessoa impura segundo a lei, mas aquele leproso foi alguém que teve coragem. Ele transgrediu as normas da religião para poder chegar perto de Jesus. E quando ele chega perto de Jesus, a palavra dele é essa: olha, se queres, tu podes curar-me. Um homem que chega com fé. Se queres, pode curar-me. Ou seja, também quem diz uma frase dessa, diz com a fé de também dizer assim, olha, não precisa nem tocar-me. Basta o Senhor querer e eu vou ficar curado. A frase desse homem revela vamos chamar assim, duas enfermidades. A doença da lepra em si, que o tornava uma pessoa impura perante a sociedade do seu tempo, e a doença da solidão. A solidão a qual ele fora condenado pela sua sociedade, ou seja, devia viver separado, excluído. Revela que esse homem era um homem de fé, fé no poder que Jesus Cristo tem de mudar as situações. E Jesus, profundamente compadecido, ele vai curar as duas enfermidades desse homem. Primeiro, a cura da solidão, porque ele toca o leproso. E esse toque é a proximidade, esse toque é a companhia, esse toque é a presença, esse toque é a gente dizer assim, você está aqui comigo. Quando a gente toca numa pessoa, não precisa ser um abraço, mas quando você toca numa pessoa, você está demonstrando proximidade com ela, afinidade com ela. É como se Jesus dissesse a ele, olha, para mim você não é um excluído. Eu acolho você como um ser humano, como irmão, como uma pessoa. E em seguida ele vai dizer, eu quero, fica curado, curado da tua lepra. Aquele homem, para entrar em contato com Jesus, ele transgrediu uma norma da lei. Da mesma forma, Jesus, para poder ajudar aquele homem excluído, e assim revelar esse rosto de Deus, esse rosto do Deus que transgride certas regras da religião que é criada pelo ser humano, pelo homem, Jesus toca no leproso.
E ele não se incomoda com essas regras. Ele toma e ele faz essa ação. Segundo, essa atitude faz com que o texto nos mostre que Jesus é aquele que vem para reintegrar as pessoas que se sentem excluídas, reintegrá-las nessa convivência fraterna. A igreja é essa convivência fraterna. Jesus não somente cura, mas Ele quer conviver conosco, Ele quer estar conosco. Jesus quer nos fazer próximos. Jesus disse: eu vou estar com vocês todos os dias. Isso é a fé cristã, isso é o Jesus do Evangelho, isso é o Jesus presente, isso é o Jesus que está conosco. Não é o Jesus que simplesmente está no céu, mas é o Jesus que está na terra, que está diante de nós, que está junto conosco. Ele vem então e reintegra esse excluído, como um símbolo de todos os excluídos mundo afora. Naquele tempo, o grande excluído era o leproso. Hoje há diversos tipos de pessoas excluídas da sociedade, gente que são banidas, e que aí é preciso que haja leis, que orientações. Olha, pessoas que são excluídas porque têm um determinado tipo de enfermidade. Há alguns anos atrás houve muita informação sobre a pessoa que tinha AIDS e dizia: olha, AIDS não se passa assim, AIDS não se passa simplesmente por você estar perto, pelo contato. Não é dessa maneira. Porque a pessoa, pela enfermidade, ela já estava excluída. Jesus então reintegra aquele homem. E em terceiro lugar, o leproso anuncia o bem que Jesus fez a ele. E com isso, com essa atitude, né, acaba ele fazendo de Jesus um excluído também, assim como ele era, porque veja que o texto diz que Jesus tinha proibido o leproso de falar da cura, mas não adiantou. A gente lê aqui no finalzinho, ele entrou a propalar muitas coisas, ia divulgar a notícia, a ponto que Jesus já não podia mais entrar publicamente em qualquer cidade. E ele teve que ficar em lugares ermos. E as pessoas que criam e que tinham fé que iam ao encontro dele. Então, esse texto de Marcos, ele nos deixa também um recado duplo. Primeiro, que anunciar as boas novas de Deus é dar testemunho da experiência concreta que se tem com Jesus Cristo. O leproso, o que ele anuncia? Qual é a fala dele? Ele vai contar aos outros o bem que Jesus lhe fez. Vai dizer aos outros aquela experiência que ele teve com Jesus. E é esse testemunho que leva outros a aceitar, a buscar essa boa nova de Deus em Jesus Cristo. É esse testemunho, é essa fala. É dizer aquilo que Jesus Cristo faz na vida de uma pessoa. Então aquele homem saiu a propalar, saiu a dizer, ele não se conteve. Ele disse: olha, esse homem fez isso comigo. Então ele foi anunciar as boas novas, e ele foi também levar essa boa nova ao povo, dizendo que não se deve temer transgredir normas religiosas que são contrárias ao projeto de Deus. A religião, irmãos, a religião é a criação humana. A religião é algo que o ser humano criou. Mas às vezes as religiões,
elas são contrárias ao projeto de Deus. As religiões eles separam, mas Deus é aquele que une. Às vezes a religião, ela dificulta a comunicação, dificulta o diálogo, dificulta a vivência em amor. Há muita gente religiosa por aí afora, mas, no entanto, não tem comunhão com o outro, não tem comunhão porque o outro é de uma cor diferente da minha, etc. A gente está vivendo uma época aí de tanto racismo e de tantas exclusões. E essas pessoas, não é que elas não são religiosas, muitas são religiosas e muitas frequentam igrejas e estão presentes nas igrejas, mas elas não aprenderam que não é esse o projeto de Deus. O projeto de Deus é a unidade. O projeto de Deus é a igualdade entre as pessoas. Lucas descreve esse homem, quando ele fala no capítulo 5, esse homem doente, cheio de lepra. Alguém como que estivesse num estágio avançado. Ou seja, ele como médico, ele sabia a gravidade da situação e apesar disso, Jesus curou muitos leprosos. Apesar dessa repulsa e apesar dessa atitude. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Aprendemos que o Senhor a quem nós servimos, o Senhor a quem nós adoramos, é aquele que quebra esses preceitos humanos, porque o mais importante para ele é a vida humana. O mais importante para ele é o ser humano. Veja como é maravilhoso Jesus dizer essa palavra àquele homem, eu quero, se tu quiseres, e Jesus diz, eu quero. Uma palavra de autoridade, uma palavra que contém em si um poder criativo, um poder divino, e no mesmo instante aquele homem, ele está saudável, aquele homem não só está saudável, como ele agora está pronto a ser aceito na comunhão humana. Esse é o milagre da cura que o Senhor faz. Jesus tocou naquele homem. Ele toca nas nossas feridas. Toca e cura todas elas. E Ele nos faz pessoas novas. Então que neste dia, neste domingo, nesses instantes que nós estamos passando, o que nos falta para a comunhão com os nossos irmãos? Que tipo de lepra ou de pecado nos separa, nos exclui? Nós estamos aqui no templo ou em casa, em culto, mas nós estamos em busca de comunhão. Será que tem alguém que você deseja ver pelas costas? Se você tem alguém assim, esse é um leproso para você. Alguém que você diga assim, olha, eu quero distância de fulano. Isso é um leproso para você. Mas Jesus vem para realizar a cura. Como sinal de que Ele está presente e o Espírito Santo de Deus está presente. Lembre-se, não há excluído para Ele. A proposta de Jesus é a proposta de inclusão. A gente exclui, mas Ele inclui. E Ele inclui porque esse é o projeto do reino de Deus. O reino de Deus é um reino para todas as pessoas, para todos aqueles que creem naquele que foi enviado por Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Ele abençoe a sua vida e que Ele abençoe a cada um de nós. Amém. Nesse momento nós queremos saudar os nossos aniversariantes. Na semana passada nós esquecemos de mencionar a nossa irmã Sueli Lopes, então fica aqui também o registro de parabéns à nossa irmã Sueli e também a irmã Sara, que é irmã da Solange, também parabenizamos a Sara, que completou mais um ano de vida no último dia 31. E nessa semana que virá, nós temos o irmão Rogério de Souza Calado, no dia 3,
E no dia 10, a irmã Maria Aparecida de Souza Sampaio. Nós, nesse momento, vamos orar, pedir ao Senhor que abençoe essas vidas. Pai, neste momento, nós já agradecemos ao Pai por esses irmãos que já completaram anos de vida e dos irmãos que na próxima semana completarão, ó Pai. Alcança cada um, continue dando saúde e fortalecendo na Tua presença, Pai. Alcança onde eles estiverem nesse momento, dê paz ao seu coração, que mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo, ó Pai, eles possam crer em Ti, confiar em Ti, sabendo que Tu tens cuidado deles ao longo desses anos, ó Pai. E assim nós desejamos que continues fazendo. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, chegamos a um momento do nosso culto que ele também tem muita importância, porque ele trata da manutenção da igreja, dos nossos ministérios, e são diversos, né? Ministérios de contribuição, de manutenção, de participação na vida da igreja por meio daquilo com que o Senhor tem abençoado a cada um de nós. Lembramos aos membros da igreja das nossas responsabilidades com a entrega dos nossos dízimos. Isso é muito importante para que a igreja esteja em pleno funcionamento e também em dia com as suas responsabilidades de manutenção do culto e também, não é, com aquilo que é necessário para que essa casa esteja funcionando e esteja aberta. Também lembramos do compromisso que nós temos com a obra, a campanha das obras, que estendemos essa campanha até o mês de outubro, porque muito daquilo que foi adquirido para ser pago em alguns meses, e aí estendemos essa campanha até o mês de outubro. Então, você que tem estado conosco durante todo esse tempo, desde o ano passado, na campanha das obras, para que tivéssemos uma mudança completa em todo o sistema elétrico da igreja, na restauração do forro, no palco, enfim, em tudo que foi feito na nossa igreja, não deixe de trazer e entregar a sua contribuição para a campanha das obras. Também lembramos do nosso compromisso com os campos missionários. Graças a Deus, durante esses meses que nós estivemos ausentes do templo, nós conseguimos manter, pela fidelidade de cada um, pela contribuição, manter em dia os nossos compromissos com os nossos missionários espalhados pelo Brasil. Os nossos campos são em Pati do Alferes, campo de Avelar. Aqui na Baixada Fluminense, nós temos o nosso campo em Belford Roxo. Temos 2 campos na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é o Portal Caiobá e a Copa Vila. E temos 2 campos em Goiás, que são os campos de Pirenópolis e o campo de Anápolis. Esses campos, alguns deles ainda estão impedidos de funcionamento, né? Por exemplo, aqui o nosso campo aqui na Baixada, em Belford Roxo, deve retornar às suas atividades no próximo mês de setembro, né? Pirenópolis ainda não reabriu por conta de questão de autorização para isso, mas Anápolis está funcionando, Avelar está funcionando, a Copa Vila está funcionando, Portal Caiobá esteve e está ainda em recesso durante 2 ou 3 semanas, mas deve voltar muito em breve. Mas nós estamos com os nossos compromissos missionários em dia. Por isso, pedimos a você que é membro da igreja, não deixe de entregar a sua contribuição missionária, para que até o 5º dia de cada mês nós possamos depositar aquilo que é devido a cada um daqueles obreiros que estão nesses diversos campos mencionados. E também lembramos que temos a nossa campanha para
as cestas básicas que a igreja arrecada para entrega a pessoas e a famílias carentes da igreja e também da comunidade aqui das proximidades do Morro do Juramento. Temos sido também abençoados pela contribuição que tem vindo da igreja e por conta dos nossos avisos e por conta da nossa fala, que agora também chega aí pelos canais, pelas mídias sociais, vai a toda parte. Pessoas mesmo que não são da igreja têm enviado a sua contribuição. Então, nesse último mês agora, nós conseguimos entregar 52 cestas básicas. Antes da pandemia, nós tínhamos uma contribuição, né, que atingia e supria o levantamento de 20 cestas básicas, mais ou menos, né? Mas nesse período agora, falando da necessidade que aumentou, falando dos problemas das famílias, as pessoas se sensibilizaram e mais do que nós dobramos essa contribuição. Então pedimos que você que tem contribuído com a ação social, que você não deixe de fazer. Temos orientado as pessoas no sentido de dizer que você pode também fazer a sua oferta dizendo assim: eu quero doar uma cesta básica R$ 75. Ou eu quero doar 2 cestas básicas, R$ 150, ou meia cesta básica. Cada um é que sabe aquilo que pode segundo a sua prosperidade. E com a graça de Deus, na medida que as contribuições forem chegando, nós vamos poder ajudar mais pessoas e assim fazer com que essas famílias que têm nos procurado, muitas estão aí na fila de espera, né, porque nós não sabemos quanto vamos arrecadar, mas que você possa se sensibilizar com isso e abençoar pessoas as quais estão passando problemas seríssimos, com desemprego, né, que está grande, não só aqui no nosso país, mas em todos os lugares. São as consequências dessa situação epidêmica que o mundo inteiro está passando. Então, temos esse momento, né, de contribuição. Você aí em casa, você pense como será a sua oferta, a sua contribuição. Na tela vai aparecer aqui os lugares onde você pode fazer o depósito, as contas, né, destinados a dízimos, a obras, as contas destinadas à arrecadação para missões, para ação social, ou então vai aparecer um telefone aqui, que é o telefone de plantão da igreja, e nesse telefone, se você quiser contribuir, e essa contribuição ser de outra forma, você pode telefonar para o secretário da igreja. E aí você pode dizer a ele qual é a maneira que você quer fazer chegar a sua contribuição. Ele vai lhe dar as orientações necessárias. Então, vamos ter um minuto de oração para que cada um possa pensar naquilo que o Senhor colocar no seu coração para fazer. Logo a seguir estarei orando, agradecendo pelas ofertas e pelas contribuições que serão levantadas.
Deus amado, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento de ofertório, momento de levantamento dos dízimos, das contribuições para a campanha das obras, para, ó Deus, o sustento dos diversos obreiros nos campos missionários mencionados aqui, ó Deus, nesta manhã. Queremos, Senhor, também orar, ó Deus, pela arrecadação para a ação social promovida pela Tua Igreja, que possamos, ó Deus, ter mais e mais pessoas contribuindo, auxiliando, ajudando, ofertando uma cesta básica ou aquilo que cada um pode, segundo a sua prosperidade, segundo aquilo que o Senhor tem abençoado a sua vida. Ó Deus, que Tu abençoe-nos, Senhor, na administração desses recursos e que cada um deles se destine para aquilo a que cada um, ó Deus, tem feito a sua oferta e tem entregue a sua contribuição. Abençoa-nos como igreja e abençoa-nos, Senhor, nesses ministérios. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Olá, eu estou aqui para falar das nossas redes sociais. Mas antes eu tenho um recado muito importante. Mesmo com o retorno dos nossos cultos presenciais, nós não deixaremos de postar nas nossas redes, no nosso Facebook, no nosso Instagram, que são @IECVCOficial, e também no nosso canal no YouTube, IECVC Oficial, onde você encontra os nossos cultos, os estudos bíblicos, os cafés com Bíblia, as lições da IDV que tem um novo horário e também as lições da nossa IECVC Kids. Por isso é muito importante que você deixe seu like, que você comente, que você compartilhe e fique de olho para não perder nenhuma notícia, tá bom? E eu conto com a sua ajuda. Irmãos, estamos chegando ao final do culto dessa noite. Foi bom ter estado com você durante esse tempo. Foi bom estarmos juntos mais uma vez. E quero deixar com você o aviso de que, se você pretende estar conosco nos próximos domingos em cultos presenciais, não esqueça que é necessário, não é uma opção, é necessário você fazer a sua inscrição para o culto. Então, o telefone de plantão da igreja vai aparecer aí na tela. Você vai ligar para esse telefone e você vai dizer assim: olha, eu quero estar presente, eu e as pessoas aqui de casa, queremos estar presentes no culto das 10h15 ou no culto das 18 horas. Então você dá o seu nome, o secretário vai anotar esses nomes, vai para a lista, e aí então você, quando chegar, a primeira coisa que você chegar ao portão da igreja, vai ser conferido se o seu nome está ali, né? Porque nós temos um número limitado de lugares, não são muitos lugares. Então, por conta dessa necessidade de distanciamento, mas nós vamos ter culto aqui para 40, 45 pessoas. Então é necessário que você dê o seu nome, para que você possa estar presente aqui conosco. Se você é do grupo de risco, fique em casa e o culto também vai chegar até você, como estamos aqui em culto com você, mesmo você em casa e nós aqui no templo. Foi muito bom esse período e eu aproveito para dizer que sempre terminamos os nossos cultos fazendo uma intercessão pelas pessoas que pedem uma oração, pelos enfermos, por aqueles que enviam seus nomes. E agora, por conta desse afastamento, a forma de você que está em casa fazer com que seu pedido chegue é você ligar para esse telefone que aparece na tela com o nome Pedido de Oração. Esse telefone é um WhatsApp. Você tanto pode ligar como você pode enviar por WhatsApp a mensagem dizendo: olha, peço oração
por essa e essas pessoas. E aí o nome vai ser incluído e nós vamos estar orando por elas, mencionando no culto o nome dessas pessoas e intercedendo por cada uma delas. Então hoje temos aqui os nomes da nossa irmã Diaconisa Miguelina, Diaconisa Luciane Bessa, Érica Reis, Mariana Ketley, Tayana, Miriam Leitão, Isaura, Paulília, Andréa Barroso, Márcia Faria, Paulo Vanderlei, Valdemar de Souza e Luiz Sérgio. Esses são os nomes que vieram até nós e pelos quais nós vamos interceder. Alguns deles são pessoas que foram alcançadas por esse Covid-19, por essa enfermidade, por essa pandemia, pessoas que estão internadas, mas graças a Deus elas estão melhorando. Nós temos orado constantemente por elas, não só durante os cultos, mas em nossas casas temos orado por essas pessoas. E aqui também nesse momento nós vamos estar em oração, pedindo a Deus a bênção do Senhor para essas vidas, para esses nomes, pedindo que Deus esteja fazendo uma obra e restaurando a saúde dessas pessoas. Então, enquanto ouvimos aqui uma música, você também em casa, os nomes aparecem na tela, você em oração aí silenciosa, interceda por essas pessoas, por esses nomes, e ao final eu estarei orando em voz audível e a seguir estaremos terminando o culto dessa noite. Que o Senhor abençoe você, lhe dê uma semana abençoada na presença do Senhor. Ó Deus amado, nós te pedimos nesta noite a tua bênção, ó Pai, sobre cada nome apresentado, lido e exposto aqui nesta noite. Sobre esses nomes que estão aí na tela, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão, ó Deus, passando por problemas, alguns deles desconhecidos para nós, mas todos conhecidos de Ti. Tu sabes, ó Deus, das dificuldades, Tu sabes das enfermidades, Tu sabes dos problemas de cada um, Tu sabes, Senhor, a gravidade, ó Deus, de cada caso, gravidade para nós, porque, Senhor, para Ti todas as coisas são possíveis. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, que tu possas, Senhor, ir ao encontro de cada um dessas pessoas, desses nomes, e, ó Deus, abençoar a cada um com a bênção, Senhor, que elas precisam. Ó Deus, a cura, o restabelecimento da sua saúde. Ó Deus, que essas pessoas possam se levantar, ó Deus, e possam, Senhor, serem restauradas. Ó Deus, levantadas dessas enfermidades. Ó Deus, há problemas físicos e há problemas espirituais, há problemas mentais, há problemas de depressão. Ó Deus, são tantos os problemas. Tu conheces, Senhor, cada vida e Tu conheces cada situação. Por isso, nessa noite, nós entregamos a cada um nas Tuas mãos
e pedimos que em nome de Jesus Tu possas ir ao encontro de cada uma dessas pessoas e conceder a elas aquela bênção, Senhor, que elas estão pedindo a Ti, ó Deus, nesta noite. Recebe, ó Pai, a nossa gratidão, abençoa cada um de nós também, abençoa a Tua igreja, ó Deus, a igreja que se reúne nessa noite, a igreja que se encontra em casa, ó Deus, porque precisa ficar em casa ainda por algum tempo. Abençoa nossas crianças, ó Deus, toma, Senhor, a cada um nas Tuas mãos, e ó Deus, e nos despede na Tua paz, dando-nos uma semana abençoada. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a bênção, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos nós aqui reunidos e a Tua igreja também que está reunida em casa, espalhada por essa cidade, pelo estado, por esse país e pelo mundo. Ó Deus, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.